Olá, bem-vindo ao Fisioterapeuta de Negócio, um programa desenvolvido pelo Negócio Fisioterapia e pelo Gestão Fisioterapia para ensinar você, fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, que quer empreender na fisioterapia, que quer ter uma carreira de sucesso, que quer conhecer um pouco mais sobre negócio, empreendedorismo, gestão. E hoje, eu, Luciana Bilitário, fisioterapeuta e gestora, trouxe um convidado que vai ter uma história bem interessante para contar para vocês. Ele vem aí de uma cultura intraempreendedora, faz uma gestão de carreira, muda, tem uns pontos de inflexão na carreira que são bem evidentes. Mário Schweire, se apresente, por favor, e bem-vindo ao Fisioterapeuta de Negócio. Luciana, muito obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz de poder contar um pouquinho aqui, de vir contar um pouquinho aqui da minha história. Quem sabe inspirar um pouquinho outras pessoas. Então, muito obrigado, parabéns pelo podcast, porque eu acho que é uma grande oportunidade das pessoas poderem conhecer outros profissionais e empreendedores da área. E fico muito feliz pelo convite, obrigado mesmo. Bom, eu sou Mário Schweire, como a Luciana disse. Eu sou formado em fisioterapia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Me formei lá, depois de ir para São Paulo, fiz pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, fiz mestrado na Unifesp, em Ciências da Saúde, fiz outros cursos de formação e segui com carreira hospitalar até um tempo, e depois tive uma mudança aí, há algum tempo, para a área de empreendedorismo, na área de fisioterapia. Então, voei aí num ponto, e depois tive esse ponto de inflexão, como você falou, e mudei para outro tipo de carreira. Enfim, é assim que eu venho vindo aí nesses 13 anos, 14 anos de formação. Isso, Mário, quero que você conte melhor essa história. Eu sei que você vinha numa carreira bem sucedida, talvez assim o sonho de todo fisioterapeuta, né, que trabalha na área, já que você tinha uma formação em cardiorrespiratória, e aí você faz uma mudança porque percebe aí que tem alguma coisa que pode acontecer, viu uma possibilidade e investiu. Foi coragem, foi conhecimento, foi desenvolvimento de competência. Eu quero que você conte essa história, porque a ideia aqui é realmente inspirar pessoas e, de repente, tem alguém que está ouvindo, estou passando por isso, ou quero passar por isso, qual é o caminho mais confortável de seguir. Ouvir experiência é sempre muito bom. A palavra está Sim. contigo. Eu acho que a gente tem, né, sempre pontos de inspiração no meio do caminho, sempre pontos que vão chamando a atenção da gente, né? E a vida é uma constante transformação. E eu sofri essa transformação ao longo da minha carreira de hospitalar, até esse ponto em que a gente chega e fala, está na hora de dar uma virada, tem um tempo ainda para dar essa virada, né? Então, eu comecei lá terminando minha faculdade no Paraná, em 2008, e aí eu queria fazer uma pós-graduação, porque eu gostava muito da área hospitalar, e eu queria fazer uma pós-graduação na área hospitalar. E aí fui vendo os hospitais do Brasil que tinham pós-graduação. Na época não tinha aquelas residências multiprofissionais, né, com bolsa ainda. Eram algumas, tinha aqui no INCOR, no HC, algumas públicas, mas não era como hoje, né? Então eu fui aí buscar quais eram os melhores hospitais e eu queria aprender e estar no lugar que desse uma boa formação. E aí eu procurei São Paulo e vi que aqui tem lugar das oportunidades, né? São Paulo é dito pelo lugar das oportunidades, eu sou uma prova disso. Então, eu vim para São Paulo, acabei passando aqui no Dante Pazanese, na área de fisioterapia cardiorrespiratória, e vim fazer minha pós aqui. Então, terminei em 2008, 2009, fiz a minha pós-graduação aqui, e no final da pós-graduação, engatei na área hospitalar, que era o que eu queria, e foi a pós que eu fui buscar, né? Nesse meio tempo, desde a faculdade, eu também gostava de outras áreas clínicas específicas da fisioterapia. Então, eu gostava muito, por exemplo, de reabilitação vestibular, que foi lá meu TCC na faculdade, na área de reabilitação vestibular. Então, no meio tempo que eu estava no hospital, no final dele, eu engatei num mestrado na Unifesp, na área de distúrbios do equilíbrio corporal humano, na otorrinolaringologia. Então, olha aqui o que vai trazendo a gente de experiência, os gostos, né? Aquele gosto pessoal nosso também pode... Por que não você conciliar um pouco de hospital com um pouco de área clínica, né? Não tem o porquê. Enfim, conciliei os dois, segui no hospital, um hospital de pequeno porte, trabalhando. Logo em seguida, depois de 4 meses, consegui uma oportunidade, né, num outro hospital maior. Então, aí eu fui para esse hospital maior. Consegui passar todo um processo seletivo. Na época, tinham poucas vagas. Entrei, fiquei
super feliz, né? Um hospital de grande reconhecimento na América Latina. E lá segui minha carreira, seguindo de lado um pouquinho esse outro lado que eu gostava, que é o lado clínico, com o mestrado. Terminei o mestrado, mas no último ano de mestrado eu ainda fiz uma loucura de fazer uma pós de gerontologia clínica e social na Unifesp. Então, no último ano, era o último ano de mestrado para entrega, junto com o ano de pós-graduação. Bom, deu tudo certo, terminei o meu mestrado, entreguei minha tese, e terminei minha pós-graduação. Nesse meio tempo, eu já estava lá no hospital. E aí, uma coisa que a gente pode conciliar. Eu trabalhava nas unidades, né, cardiorrespiratórias, unidade de cardiologia e de crítica geral, mas com aquele skill específico meu de reabilitação vestibular, tinha algumas necessidades dentro do hospital. E pouquíssimos fisioterapeutas da área hospitalar lá dentro tinham esse conhecimento. E aí que eu comecei a entrar nesse outro, me diferenciar, porque eu tinha um skill diferente, uma habilidade diferente daquela que os outros fisioterapeutas, meus colegas, tinham, e aí eu dava entregas nessa área de reabilitação vestibular lá dentro. Bom, segui minha carreira internamente e fui evoluindo nessa carreira, ou seja, é o que eu quero já dizer aqui, oportunidades aparecem na nossa vida, né? Agora, o que você vai fazer com aquela oportunidade que aparece para você, é você que vai definir. Então, nesse meu processo dentro do hospital, várias oportunidades apareceram, eu agarrei essas oportunidades, trabalhei essas oportunidades e transformei essas oportunidades em uma carreira mais de uma evolução, como eu diria, mais benéfica para mim mesmo, né? De mais sucesso. Bom, fiquei aí 13 anos nesse mesmo hospital. E acho que a maioria das pessoas, né, que trabalham no hospital, principalmente aqueles que trabalham em hospitais privados, e muitas vezes tem um duplo vínculo ali, porque tem um hospital, ou tem vários hospitais que trabalham, várias escalas, né? Mas alguns você consegue ter uma escala e tem os pacientes particulares, né? Então, pacientes domiciliares, aqueles pacientes que vão de alta hospitalar e que precisam de assistência em casa, né? Então, muitas vezes você consegue dar essa assistência aos pacientes. Então, eu segui, como muitos fisioterapeutas, meus colegas também, atendendo na parte domiciliar. Então, de certa forma, eu já fazia um intraempreendedorismo, como você diz, né? Ou aquele empreendedorismo oculto, porque você tinha essa gestão por fora para fazer, né? Além de gerir a carreira, internamente, você tinha a questão da gestão desses pacientes por fora, né? Então, era interessante essa forma de lidar. E aí, eu fui seguindo nesses 13 anos, atendendo esses pacientes, trabalhando na minha carreira internamente no hospital. Fui subindo de cargo no hospital, subindo de cargo no hospital, abraçando as oportunidades, né, fazendo cursos para isso, né? Então, aquele curso que você falou, os cursos que eu posso ir fazendo ao longo da carreira. Eu fiz um curso fora do país, então, em algum momento, eu me levei um pouco mais para a área muscular, e aí me lidei um pouquinho mais com ultrassonografia cinesiológica, e aí eu fui fazer um curso em Harvard, fora do país, então abracei essa oportunidade, cavei essa oportunidade, eu mesmo fui lá, me financiei, paguei, fiz esse curso fora, trouxe esse conhecimento comigo e consegui disseminar, e isso também, de certa forma, foi benéfico para mim dentro da minha carreira hospitalar. E aí... Só um parêntese, assim, você traz muito marcada a jornada do conhecimento, né? Essa inquietude do saber, a gente chama isso de inquietude do saber, que é essa busca constante por conhecimento. E as coisas vão acontecendo quando a gente busca, porque você está movimentando competências, né? Você traz eu tinha aquela skill, aí eu busco essa de cá, e lá vou, e vai fazendo os pontinhos se conectarem até chegar o que você vai contar aí nos próximos capítulos. O desenvolvimento da carreira ele é bastante interessante porque a gente tem duas questões principais para desenvolver, né? A questão técnica e a questão de habilidades de skills emocionais, né? Soft e hard skills. Então, de alguma forma, eu sempre busquei o lado educacional, sempre busquei, né, me cercar dessa parte científica, técnico-científica, então a pós-graduação, buscando conhecimento, o mestrado, cheguei a iniciar um doutorado, que eu fiz uma pausa, inclusive, por conta dessa carreira empreendedora agora. Então, é muito importante. Mas, do outro lado, que é muito importante também, é a questão dessa habilidade emocional. Então, ao longo desse processo, seja lá dentro de um mestrado, né, dentro de uma faculdade, seja dentro de
de um hospital que você trabalha, essa habilidade no contato com o paciente, contato com o familiar, contato com o colega de trabalho, contato com pessoas tão diferentes, você começa a se engrandecer nessa parte de habilidades, né? Então, essa escola que muitas vezes a parte educacional, técnico-científica não te dá. Você adquire de outra forma. E também você querer adquirir e você lidar com ela, como você vai lidar com esses skills, com essa habilidade, é uma questão sua. Mas você pode ter certeza que quando você junta os dois, as oportunidades, quando elas aparecem, elas são muito mais amplas na hora de você atuar. Então, é muito importante isso, é muito importante. Mário, conta a Diga. empresa, que ela está surgindo aí, eu tô vendo só ela começando a crescer, 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 crescer. Ela vai surgindo dentro de você, da sua busca, e agora ela vai sair. Isso. Eu vou contar duas histórias rápidas antes aqui, antes de falar da empresa. São dois pontos, né, que eu acho que as pessoas podem se atentar, e a gente deve se atentar, que eu tive. E aí a gente tem relação com a fisioterapia em si, né? A fisioterapia que às vezes é duvidosa, que o pessoal duvida, será que você vai ter condição, não vai ter condição? Você consegue sustentar alguém com fisioterapia? Ganha bem, ganha mal? Como é isso financeiramente, né? Lá no meu começo da carreira, naquele primeiro hospital de pequeno porte, um dia, e para pouquíssimas pessoas eu já contei isso. Um dia eu estava era um domingo, e na hora do almoço, os fisioterapeutas tinham se reunido depois do almoço, naquele momentinho ele quis dar uma descansada antes de começar o próximo plantão, era plantão de 12 horas. Eu estava na sala com todo mundo, acho que tinha uns 10 fisioterapeutas. E aí, uma das fisioterapeutas falando que ia casar, etc. Meu marido estava revendo a reforma do apartamento deles, tal, tal, tal. Naquele dia eu era o único homem de plantão. Ela virou e falou assim para mim: Mário, eu vou casar e tal, como é que você imagina que você vai conseguir sustentar uma família sendo fisioterapeuta? Ó, mas isso fazem, né? Isso foi em 2010. Faz um bom tempo, mas foi lá em 2010. Ela me virou e falou isso. Não me lembro a resposta que eu dei no momento. Eu sei que essa frase dela me perguntar como eu sustentaria uma família sendo fisioterapeuta, o homem, né? Acho que vem aquela questão, o homem, Estereótipo, né? estereótipo, que tem que sustentar, que tem que ir ao arrimo da família, né? E E a como forma como ela se vê também. e a forma como ela se vê, são dois pontos, o como ela se vê e o como ela me viu ou vê um homem no caso, né? E a fisioterapia para esse homem. Será que a fisioterapia para esse homem dá? Será que ele consegue sustentar uma família com um salário de fisioterapeuta? Esse foi o primeiro ponto que me marcou. Eu falei assim, não, eu vou à frente e eu vou mais. Né? E aí eu fui para um lugar para um hospital muito melhor, que me deu muito mais oportunidades. O outro ponto, antes de pensar na empresa, na verdade essa empresa já estava rolando aí, né? Foi quando o meu gestor direto um dia me liga e numa conversa sobre questões do cargo, ele me pergunta, mas você vai ter coragem? Não sei se foi essa a palavra, mas você vai ter coragem ou você vai largar a sua carreira aqui no hospital? Aquele dia foi o ponto para mim de falar assim, tá na hora de eu largar minha carreira aqui do hospital e dar a continuidade na minha outra carreira. O que é essa minha outra carreira que a gente está falando aqui? Lá eu comecei e citei sobre a questão da fisioterapia domiciliar, né? Ser um segundo ponto da minha carreira, né? E sendo o principal os cargos ali dentro do hospital. Então eu sempre vim trabalhando ocultamente nisso. Chegou um momento em que eu não tinha mais horário, eu não tinha mais tempo para ver o paciente. E vinham pedidos para atender mais pacientes, eu não tinha mais tempo. Chega um dia que eu ligo com uma colega minha e falei com ela assim, fulana, que hoje é minha sócia, vou até falar o nome, Carol, eu não veio um pedido para atender um paciente para mim, a família quer que eu atenda esse paciente, mas eu não tenho mais horário, não tenho minhas atribuições no hospital, mais atribuições fora, eu não tenho condições mais. Eu consigo uma vez por semana, você consegue ir comigo nos outros dias? É um paciente que tinha alta demanda. Ela falou, Mário, eu também não consigo. Eu também não tenho horário, não tenho horário. E aí eu falei assim, poxa, então vamos ver alguém para ajudar a gente. Daí ela falou, a gente sempre pede alguém para ajudar a gente, mas de uma forma sempre informal. Vamos fazer de uma forma agora, a gente tem demanda, eu tenho demanda, vamos montar um negócio disso? Vamos realmente formalizar? Foi aí que informalmente nasceu formalmente a empresa.
E aí ela se perdurou por um tempo, né? Dessa forma, obviamente, porque você tem que ter aquele momento, né, que você inicia, você tem uma estruturação inicial, você faz uns testes, vê se vai ter fluxo, se não vai ter fluxo de paciente, se aquilo é sustentável, não é sustentável. Então ninguém largou, ninguém saiu correndo de um emprego, né? E isso é normal de todo ser humano ter uma questão de segurança, né? E às Inclusive, vezes recomendável. 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 E eu era CLT, então CLT me dava uma certa segurança, né? Uma carreira já de alguns anos, já de 3 anos no mesmo hospital, evoluindo de cargo em cargo, né? Então, a gente teve aqueles testes, né? Uns meses aí de testes. E a gente foi levando de duplo vínculo por um tempo, né? Até que a gente viu que estava começando a dar certo. Então, primeiro um sai, o outro fica ali. Até que nesse momento da frase, foi a hora que eu vi e falei assim, não, realmente, agora acho que esse fluxo está andando. Essa empresa começou a me pedir presença, que é a minha empresa de hoje, né? Ela começou, que é uma empresa de fisioterapia domiciliar, ela começou a me pedir presença para ela continuar crescendo, e aí sim foi o momento. Então, o que eu quero deixar de recado é que a gente tem que ter um porto seguro em algum momento, se você for fazer algum tipo de transação, de mudança, né, de carreira, segue no porto seguro, até o momento em que você vai sentir aquelas demandas e as necessidades para você fazer a sua transição, né? Isso é muito importante. Fazer com tranquilidade, sem solavanco, com seguro, sendo seguro para a família. Eu, antes de sair do hospital e ficar só na empresa, eu precisei ter um mês de conversa com a minha esposa para convencê-la e a gente negociar o porquê que eu ia sair, se isso ia ter seguro, questão de plano de saúde, salário, benefício, né? Então, assim, tem um problema, não é simplesmente, pô, tem uma empresa, agora eu vou lá, vou arrebentar, vou fazer acontecer. Não é assim, né? Então, teve todo esse processo, né? Tem um processo de saída, tem responsabilidade com onde eu estava, então teve todo um processo também de saída minha da empresa, né, do hospital, de passar o cargo, passar os projetos, tinha muitos projetos, eu tenho toda essa responsabilidade de fazer essa passagem, deixar tudo pronto para alguém seguir e eu poder seguir tranquilamente o meu processo na minha empresa. Então, você traz, assim, legal esse fim da história, porque esse fim que agora é um novo começo, né? Que você traz assim, ó, não precisa sair abandonando tudo. E é importante falar para as pessoas que isso tem time. Tem empresas que você precisa esperar 2, tem outras que são 5 anos. As coisas vão acontecer, esse chamado, como você vai me chamando cada vez mais. Isso vai ser bem natural, inclusive. Vai te chamando cada vez mais para estar crescendo. É interessante perceber também o momento onde a oferta, né, estava interessante e você não tinha mais como suprir aquilo. Esse é um momento também importante de ser percebido. Olha, vamos crescer, olha, vamos ampliar. Você traz também a sócia, que eu acho que é outra coisa, né? Porque não vou conseguir sozinho, parceria é muito importante, né? Uma parceira ou um parceiro que diga assim, não, vamos junto. E eu gostei muito que você trouxe o aspecto familiar, porque, assim, é necessário sentar, discutir e colocar no papel, porque tem Super, vários super. aspectos ali, porque tem pessoas que fazem as coisas sem pensar e acabam destruindo também outras relações, ou complicando outras relações por causa disso. Então, você trouxe aspectos muito importantes que devem ser pensados, e que eu não me lembro É, de eu- ninguém ter trazido nos podcasts ainda. porque você tem que pensar, né? Você tem as oportunidades quando aparecem. Para todas elas serem aproveitadas, se você é casado, se você tem uma família, alguém que depende de você de alguma forma, né, que não é só você, que você não é sozinho, que você pode, né, resolver e fazer, de qualquer forma, você também tem que ter responsabilidade com você mesmo, Com certeza. você tem que ter esse pensamento, né? Então, ao mesmo tempo, assim, as oportunidades, quando elas aparecem em todos os momentos, elas vão gerar algum tipo de mudança em você e vão impactar nas outras pessoas. Então isso é muito importante, né? Então no meu Esse caso, alinhamento. essa mudança em algum ponto ia impactar na minha família, ia impactar no próprio trabalho meu do hospital, né? E impactar na própria empresa que tinha acabado, que tinha sido criada, que estava começando a andar bem. Então, nesse ponto, eu pensei nos três e de que forma que eu ia fazer para isso acontecer, para os três ficarem seguros. Então, eu tinha que ter uma conversa aqui em casa,
de que ia ter uma segurança, tranquilo, plano de saúde, salário, dinheiro, não ia faltar ninguém morrer de fome, né? Coisas do tipo. O hospital em que eu tinha um cargo lá com projetos, né? Eu era um fisioterapeuta especialista em geriatria e sarcopenia, gerontologia e sarcopenia, perdão. Então, eu tinha muitos projetos na área. Então, eu também tinha que deixar aquilo para um próximo, para passar o bastão, né? Para Era sair importante deixar as direito de boas lá. relações, né? As boas relações firmes, né? A gente nunca sabe do futuro também. E para deixar um trabalho bem feito. Sim. Então, e a questão da empresa. Quando a gente fala do sócio, eu falei aqui da Carol, mas também tem a Leandra, somos três sócios hoje, e começaram os três sócios, eles são complementares. Então, eu tenho um tipo de habilidade, a Carol tem outro, a Leandra tem outro, e a gente vai se complementando para poder fazer o desenvolvimento da empresa. Então, de alguma forma, quando se juntou, a gente viu que cada um tinha uma habilidade diferente e que elas iam se complementar para o bem da empresa. Perfeito. Então, óbvio que você pode montar uma empresa sozinho, né? Mas você também pode se unir às as pessoas boas, e fazer isso crescer. E isso vem da história de cada um, vem da habilidade que cada um adquiriu ao longo do tempo e da experiência. Às vezes, você acabou de formar, não precisa pensar em já sair montando um negócio, né? Aí, óbvio que cada um tem a sua vontade. Às vezes alguém quer sair direto para a área clínica, alguém quer ir para o hospital, alguém quer ficar no domiciliar direto, né? Em todas elas você vai adquirir uma certa habilidade, mas você tem que trabalhar essas habilidades ao longo do tempo, que elas vão te trazer experiência para depois você passar para um próximo patamar, né? Ou mudar. Eu, que tive uma carreira aí de 13 anos hospitalar, agora estou indo totalmente para o domiciliar. Estou totalmente domiciliar, né? E explorando esse mundo do domiciliar, que é uma área que ainda que precisa ser muito bem divulgada e trabalhada, que em algum momento já foi sucateada, né? Em algum momento ela já foi sucateada, tida como bico, como, né, um trabalho só complementar, e hoje não. Hoje a gente vê a importância É a dessa profissionalização. área domiciliar, o quanto ela é grande, o quanto ela é poderosa e o quanto ela reabilita, ela previne, ela trata, o quanto o quanto condição a gente tem de levar o tratamento a uma pessoa que não pode se deslocar, em que é mais difícil se deslocar, ou que quer simplesmente ficar no conforto do seu lar. E é uma Isso é área, muito assim, que você está falando da profissionalização da bom. terapia na Isso. atenção domiciliar. E eu ainda acho que talvez seja a área que mais atinge a sociedade do ponto de vista positivo, que a gente consiga mais capilarizar, que os fisioterapeutas Super. conseguem chegar de uma forma mais efetiva. A gente tem que olhar para a fisioterapia domiciliar, inclusive resoluções, regulamentações que eu acho que vêm por aí e que vão ser super importantes na área, né? Eu acho Isso é que importante, vem né? aí uma Outras áreas têm grandes regulamentações já muito mais, né? exato, Processos muito mais bem estabelecidos. A cimentada, né? domiciliar ainda não tem processos muito bem estabelecidos ainda, né? E isso é Mas muito vai importante. evoluir, pode ter Vai, não, isso é certeza. muito importante. É importantíssimo para trazer essa profissionalização, essa seriedade para essa área, né? Seriedade, a padronização de várias Então, coisas, enfim, vai evoluir bastante. Agora, antes, né, a gente já tem aí quase o nosso tempo, mas a gente tem ainda um pedacinho, que eu queria que você entrasse um pouquinho, falar um pouquinho da empresa, como é que está estruturada hoje, né, para as pessoas terem uma noção, qual é a sua empresa e como é que ela está estruturada, e depois eu queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouco das habilidades complementares, né, mas você precisou estudar gestão, estudar marketing, sei lá, ou as sócias, né, vocês precisaram trazer alguém de fora, como é que vocês lidam com isso? tá certo. A empresa hoje, bom, vou falar primeiro do estudo nosso, né? Então, quando a gente se juntou aí, se uniu para poder fazer a empresa, a gente viu que precisava, sim, de algum trabalho, porque formação de fisioterapia, pelo menos da minha época, eu me formei em É, 2008, a é. gente tinha o curso de administração, né? Eu fiz uma faculdade pública lá no Paraná, tinha uma aula de administração, mas era uma, que eu acho que era muito cedo, como Isso. fisioterapeuta, ainda como estudante, então você não dá muita bola para aquela matéria, né? Não, a gente está focado no técnico, nem olha para a gestão. Isso, a gente não olha para isso. Então, a gente não olha muito para isso. Depois, quando você vem aqui para fora, né, você fica um pouco perdido. E quando você entra no técnico, todo mundo quer fazer uma pós-técnica, quer fazer um mestrado, um doutorado, e tem que ter habilidade técnica para começar a trabalhar, e esquece essa parte administrativa, né? Eu, como todo fisioterapeuta, também
tive minha parte de negação de esquecer essa parte. Agora sim, já um pouco antes de sair, eu já comecei a me preparar um pouco melhor já com essa visão, estudar um pouco mais. Então, as duas sócias, elas estão finalizando MBA na área de gestão, saúde, inovação. Eu fiz cursos não oficiais, cursos por fora, né? E leio bastante, venho lendo muito sobre isso, e pequenos cursos, né? E aí, então a gente fez um bem bolado aqui entre o grupo, né? Então elas foram primeiro e eu vou depois. Então depois eu vou fazer um curso também. Então a gente fez uma divisão aqui dentro da empresa, até para a gente poder conseguir trabalhar todo mundo junto e se dividir nas tarefas, né? A empresa, a gente então resolveu criar uma empresa com um diferencial, né? Uma empresa que traz o fisioterapeuta junto mesmo, pelo menos o que a gente tem de conhecimento da área domiciliar, né? Então, a gente tem dois grandes pilares, que é de qualidade de atendimento para o paciente, cada vez mais elevar a qualidade de atendimento ao paciente domiciliar, com a melhor da parte técnico-científica e de inovação e tecnologia, juntamente com a valorização do fisioterapeuta. Isso para a gente é muito importante, muito importante. Quem verificar lá nas nossas redes sociais da ONI Fisioterapia Integral, vai ver o quanto a gente valoriza o fisioterapeuta, questão de treinamento, de educação, financeiro, de trazer junto, de liderança, de sonhar junto, de vir por um propósito. Eu acho que, seja na área domiciliar, na área hospitalar, na área de clínica, né, ambulatorial, propósito. Quando você coloca um propósito no jogo, um propósito para pesquisar e seguir, você chega lá. Você consegue desenvolver e consegue trazer as pessoas para dentro do seu sonho. Se você tem um sonho e você consegue demonstrar e ter um propósito para alcançá-lo, as pessoas vêm com você. Então, isso é o que a gente tem feito muito, 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 muito na empresa, para a gente desenvolvê-la e crescer como uma empresa diferente. Você falou um pouquinho da capacitação, falou da empresa, eu acho que essa frase aí, sua final, é importantíssima, assim, os valores marcados, né? Não é propósito Marcados. marcar, Cultura, é cultura. marcado, cultura. Cultura. E A vocês gente quer nasceram criar uma assim, cultura. vocês Oi? nascem assim, você traz isso, a gente nasce assim como empresa, a gente nasce com esses valores marcados, não tem como não ficar forte, evidente, né? Quando você tem isso muito marcado, aí é um pouco de filosofia, né, na gestão empresarial, a gente vai cercando tudo para que isso aconteça. Então, assim, eu quero Sim. qualidade no atendimento. Qualidade vai ser um pilar forte. Eu quero profissionais junto comigo, profissionais valorizados. Você vai cercando todas as possibilidades. Então, vai E, acontecer. e com isso você acontece, você eleva, você consegue isso. Então, óbvio, né? Uma empresa ela também tem as suas partes de gestão tradicional, né? A gente tem que fazer a gestão de pessoa, gestão financeira, gestão de venda e captação, a gestão do negócio. A gente tem que ter esse olhar. A empresa ela tem que ser sustentável, né? Ela tem que se sustentar, ela tem que ser monta uma empresa que tem que investir, então ela tem seu próprio caixa, ela tem que ter seu fluxo de caixa, ela tem que ter um poder de investimento, porque se você quer trazer qualidade, educação, junto de um propósito, você tem que pôr dinheiro dentro dela, entendeu? Então, você tem que ter um caixa ali, não é... A gente fala que o gestor, e quando a empresa é sua, você fala assim, a gente vem ver aquele, vou rapar o caixa e dinheiro é meu, a empresa é minha, o dinheiro fica para mim. Não, se você quer montar uma empresa sustentável, que vai progredir e que vai crescer, que vai trazer as pessoas junto, você tem que ter ali um processo interno, um caixa, algo para investir nas pessoas também. Então, a gente trata muito seriamente essa questão de negócio dentro da empresa e todos podem ter a certeza que cada um que tem um sonho de fazer uma empresa, tem um sonho de ter seu próprio negócio, você se desenvolva as habilidades técnicas, né, científicas, as habilidades emocionais, né, para no momento, tenha a visão, né, precisa olhar o ambiente, olhar aquilo que está à sua volta, se inspirar, não se comparar, né? Então é muito importante ter que tomar muito cuidado quando a gente se compara um com o outro, né? O comparar-se com a outra pessoa muitas vezes te diminui. Vou me comparar com a Luciana. Pô, mas a Luciana tem isso, tem aquilo, tem seguidor. Pô, aí você começa a se diminuir, né? Então, por que não se inspirar? Então, por que não se inspirar na Luciana, por exemplo? Então, quando a gente pensa então a gente tem que parar de se comparar e tem que começar a se inspirar
porque aí sim, a gente vai crescer. E aí você consegue fazer aquela frase bem simples que todo mundo conhece, fazer do limão uma limonada, você consegue fazer tranquilamente. Muito bom, é isso mesmo. E Mais lê bastante, viu? E inspiração. lê bastante. Lê bastante. Lê Lê livro. bastante. Adoro Eu tenho ler também, lido... tá? O Eu parceiraço. tenho, eu estou com 2 livros agora que eu estou tentando... Eu li um pouquinho de outro. Ai, Eu nossa, eu gostei, faço isso muito. Eu fico lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. eu gostei muito dos dois e aquele tempo de terminar, né, que demora. Então, eu estou lendo muito aqueles hábitos atômicos, Esse eu não que conheço. fala de... É bom, hábitos atômicos, que fala de como criar hábitos, pequenas regras e modos de mudanças, como podem gerar grandes mudanças depois. Então, ter lido esse livro de hábitos atômicos, muito interessante, fica a dica aqui, de livro. E como fazer amigos e influenciar pessoas. Ah, esse é ótimo. Esse é Muito bom. ótimo também. É. Né? Aquele networking, outra coisa importante, né, Luciana? Networking. Nossa, importante Networking. não. Eu fiz uma publicação essa semana, comentou muito. Seus contatos são mais importantes que sua titulação. Titulação é hard Não, skill, ela é muito importante. Mas se você tem ela e esqueceu de fazer as relações, isso não precisa ser intencional, né? Isso com pode certeza, ser com certeza. apenas nesse desenvolvimento. Você trouxe uma coisa, quando você tem um propósito, um valor, você vai caminhando assim. Mário chegou até mim porque eu coloquei lá as caixinhas. Gente, vamos aqui indicar pessoas. Várias pessoas colocaram o nome dele. Ele nem sabe quem são, mas provavelmente algumas pessoas que trabalham com ele, outras pessoas que conheceram ele, outras pessoas que admiram, que se Sim, inspiram. Então, eu acho que isso é sim. muito interessante. Isso é relacionamento, é uma construção. Relacionamento, é isso. Isso que você falou de relacionamento. Só tem que tomar cuidado, né? Do network não é pedir favor em troca, Não, né? Não é conhecer alguém, eu vou conhecer a Luciana, já vou aqui. Ô, Luciana, vamos fazer uma troca aqui e tal. O network é estabelecer relação, relações, sério. e essa relação gera frutos e trocas no futuro, né? Então, Isso, primeiro você gera essa relação, você trabalha a relação e automaticamente, né? Se a relação está estabelecida e bem trabalhada, automaticamente ela vai gerar um fruto lá no futuro. vai, Esse é o vai, verdadeiro network, né? isso. Fazer o relacionamento sem interesses Não prévios, intencional, é não não intencional. intencional, Não tem né? interesse Sem direto. interesse. Porque se tem interesse direto, já virou uma negociação, né? Já virou, e aí não vira um networking de verdade, vira uma troca É. simplesmente assim, e aí não favorece ninguém. Não é um jogo de ganha-ganha, é um ganha e outro perde. Exatamente. Mário, muito obrigada. Antes da gente ir para o final, o que eu peço para todo mundo, uma dica. Você já deu uma dica de livro, mais uma frase, uma dica, uma experiência, qualquer coisa que você queira dizer para uma pessoa que está aqui assistindo, dizer, nossa, me inspirei, quero seguir, começo por onde, faço o que eu devo ficar de olho. Acho que você já deu algumas dicas, mas só para dar um fechamento aí na tua É, palavra. eu acho que, principalmente, ter a noção de que a gente pode, né? Aquilo que eu volto naquilo do se comparar e se inspirar, isso é muito importante. Eu acho que adquirir habilidade é importante, mas a gente tem aquele momento de fazer um silêncio, parar, analisar, né? Então, não adianta você só se comparar ao outro, mas você tem que olhar para trás de você mesmo. O que você fez há 5, há 10 anos atrás, há meses atrás? O que você fez lá que te levou a uma evolução? Qual foram suas experiências no passado? O que você fez no passado que hoje te levou a ter uma evolução? Então, pare em algum momento, reflita sobre o que você já fez. Em vez de ficar se comparando com o outro, olhando só para o outro, olha para você. O que você fez no passado, o que aquilo gerou, o que te resultou em você hoje e o que você pode fazer para o futuro. E aí sim, observa as nuances à sua volta, o seu tipo de trabalho, o que você quer, o que você gosta e quais os caminhos seguir. E se possível, se quiser, pode pedir perguntar para alguém, se inspirar em alguém, pedir opinião de alguém, que às vezes vem insights, vem ideias, né? E aí você consegue tirar do papel aquilo que você acha que talvez não fosse válido. Talvez é válido, só faltava trabalhar um pouquinho melhor. Muito bom. Pede ajuda, né? Pede ajuda, claro. Pede ajuda, E se alguém fala, precisar de alguma troca ajuda, pode experiência. entrar em contato. Exatamente. Sim, Olha, troca experiência. pronto, para terminar isso, as pessoas que quiserem, não, eu quero trocar uma palavra com o Mário, ou você falar um pouco onde as pessoas encontram sua empresa também, de repente alguém quer trabalhar com você, quer mandar um currículo, todos os tipos de relações, onde é que as pessoas te encontram? Bom,
Minha rede social, @Mário Schweire, que é Mário Schweire, o pessoal acha que é Mário Schweire, no Instagram. Eu tenho minha rede pessoal, que eu falo um pouquinho do profissional e bastante pessoal também. Eu tenho a rede da ONI, ONI, Fisioterapia Integral. Então, eu tenho o Instagram da ONI Fisioterapia Integral. Tem nosso site também, onifisioterapiaintegral.com.br. Tem nosso LinkedIn, tanto o meu LinkedIn pessoal, Mário Schweire de Andrade Júnior, quanto o LinkedIn da ONI também está lá. Se alguém, em algum momento, quiser conversar, tirar uma dúvida, quiser se inspirar, trocar ideia, eu estou aqui totalmente aberto. Eu acho que a experiência que eu tive de carreira e que eu continuo tendo, né, que eu continuo aí na carreira agora de gestão, mas ainda me divido um pouco de assistente, ainda precisa, porque a empresa ainda precisa de um olhar, o olhar do dono que engorda o boi, não é? O Muito. olhar do dono precisa ainda. Então, se precisar de alguma coisa, estou total à disposição, estou lá nas minhas redes, pode me cutucar lá, que eu respondo e ajudo com o maior prazer do mundo. Muito bom, obrigada, Mário. Esse foi o podcast Fisioterapeuta de Negócio. Acho que hoje foi uma história diferente aí, né? De um caminho que saiu do hospital para a empresa e vem investindo no aprendizado em gestão e trocando experiência já em sociedade. Eu acho que é uma história para inspirar muita gente. Muito obrigada pela participação de hoje. Esse foi Fisioterapeuta de Negócio. Vocês encontram a gente no @gestãofisioterapia, Negócio Fisioterapia. Nosso site é www.negociofisioterapia.com.br. Podcast vai ao ar toda quinta-feira, tem um episódio novo, quinta-feira à noite, para a gente assistir e compartilhar as ideias. Mário, muito obrigada, um beijo para você e até a Luciana, próxima. muito obrigado, estou aqui à disposição, se você precisar, você já sabe onde correr, onde bater, na porta. Agradeço muito poder falar um pouco sobre isso e principalmente um pouco sobre a fisioterapia domiciliar, que eu acho que precisa de uma atenção. Estou totalmente à disposição para ajudar em tudo que eu puder. Obrigado, viu? Muito obrigada. Tchau, Maior tchau. prazer.